paz do Senhor para todos, amém? Hoje nós estamos dando início ao nosso live número 111, como conquistar as promessas de Deus para nossas vidas, amém? Nós estamos buscando um novo estilo de vida, um estilo de vida que agrada a Deus. E várias são as pessoas que estão dentro do propósito, várias são as pessoas que estão buscando compromisso realmente verdadeiro através da palavra de Deus dentro desse estudo. Eu costumo dizer, tem pessoas que me criticam e que dizem que pastor acha que o estudo dela é o único. Não é isso. Eu nunca falei isso, tá certo? Mas eu posso garantir a você. Eu estou falando do meu estudo, eu estou falando desse live, desse estudo, onde o Senhor tem sido presente, onde o Senhor tem me direcionado, onde o Senhor está na direção, está diante de mim, diante de cada um que tem buscado propósito, compromisso com a palavra de Deus através desse estudo. Eu posso garantir aquilo que eu conheço, tá bom? Então eu posso garantir aquilo que eu faço, aquilo que eu recebi diante de Deus, isso eu posso garantir. Eu não posso garantir o estudo de ninguém que eu não conheço. Eu não critico, eu não digo que sou melhor do que ninguém, nunca ninguém ouviu falar isso e nunca ninguém vai ouvir eu falar isso, tá certo? Eu digo sim, que esse é um estudo completo. Eu não estou dizendo que é o único, eu estou dizendo que este é um estudo completo, tá? É o estudo onde você tem a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, onde Deus tem nos dado passo a passo como a gente conquistar as promessas de Deus. Nós temos oração, no final de cada estudo eu oro e ministro sobre a tua vida na área de libertação, na área de cura, na área de família, na área dos filhos, na área financeira, em todas as áreas da sua vida. Cada vídeo, cada final de estudo eu ministro na vida de cada um de vocês e eu ainda me coloco à disposição se você precisar. Tá? Então, assim, só não recebe as promessas quem não quer. Só não recebe quem realmente não está dentro do propósito, quem não acredita e quem não está fazendo. Porque se você está dentro do propósito, se você tem obedecido o que Deus tem falado através da minha vida, você tem conquistado e você vai conquistar. Porque quem está prometendo não sou eu. Eu prometo aquilo que eu posso. É fazer os lives, é entrar em contato com você quando você precisa, tá? Isso eu coloco, o que eu posso fazer, o que eu garanto é a palavra de Deus. Eu garanto, é o que Ele tem me prometido. Isso eu garanto, tá certo? E Deus tem me honrado porque Deus tem cumprido com as promessas dEle através desse estudo que é endireitar caminhos e diante de nós endireitando caminhos, rompendo cadeias de ferro e destruindo porta de bronze. Ele tem feito o impossível na vida daqueles que realmente têm buscado, o propósito, nosso propósito, o compromisso com Deus através da nossa vida, passo a passo, através desse estudo que nós estamos hoje no live número 111, compromisso na palavra dele, lendo, ouvindo, a Isenilda dizendo, mudou a minha vida, tem mudado a vida de muita gente esse estudo, tem mudado a vida de muita gente esse estudo, de pessoas que verdadeiramente têm entendido que nós precisamos de uma direção. Passamos anos e anos com promessas, mas sem conquistá-las. E agora nós estamos conquistando. E é impressionante a rapidez de Deus. É impressionante. Eu falo isso, é bíblico isso. Eu falo, repito sempre esse verso, quando a palavra de Deus diz que Deus tem pressa em nos abençoar. Que Deus, ele se agrada em nos abençoar. Por quê? Porque a glória é para o nome dele. Tudo que ele faz, a glória é para o nome dele. Então ele faz, ele tem feito e ele vai continuar fazendo porque ele é Deus. E tudo que
que ele prometeu, ele vai cumprir. Amém? Promessas ele tem na sua vida e ele quer dar, porque é para a glória do nome dele. Amém? Então, se você não começou ainda, começa, entra no nosso propósito, amém? Entra, mas olha, não é assim, pastora, eu estou fazendo. Essa semana entrou uma pessoa que há muito tempo, logo no começo, me pediu ajuda, e eu falei do propósito, entra lá de vez em quando eu a vejo aí nos lives, cheio de problema, com mesmos problemas. Eu digo, vem cá, você está dentro do propósito? Pastor, estou. Eu digo, não, me perdoa, mas você não está dentro do propósito. Porque se eu disser que você, com meses comigo, está dentro do propósito e tua vida continua a mesma bagunça, você sem conseguir as promessas, eu estou dizendo que Deus não é fiel. E eu jamais vou dizer isso, tá? Aí ela virou e falou para mim, realmente, pastora, não estou dentro do propósito mesmo, não. Eu assisto um vídeo aqui, um vídeo ali, e quando eu tenho tempo, e papapá, mas não tá. Se você chega para mim e diz que não tá conseguindo, não tá conquistando, e diz que está dentro do propósito, eu digo, você não está dentro do propósito, tá? Porque todos os que estão dentro do propósito, Deus tem sido e vai continuar sendo fiel àqueles que têm compromisso com Ele, com você e com a tua casa. É promessa de Deus, amém? Então, entra no propósito. Propósito é pelo menos um vídeo por dia, tá sentadinho aqui, anotando o que tem que anotar, obedecendo o que tem que obedecer, tá certo? Declarando o que tem que declarar, anota tudo. Teve dúvida? Entre em contato comigo, vamos caminhar junto e vamos conquistar as promessas de Deus, porque a tua vitória é a minha vitória, amém? Então eu amo ouvir que você está em vitória, eu amo ver que você está recebendo, que Deus está abençoando, tá bom? Então a tua vitória é a minha vitória, vamos caminhar junto, porque é tudo para a glória de Deus, tá certo? No último vídeo nós falamos no tópico suicídio, não é verdade? Suicídio é domínio de Satanás na mente do ser humano, tá? Veja bem, gente, isso realmente é um assunto polêmico, tá? É um assunto polêmico dentro da igreja, é um assunto polêmico fora da igreja, é algo que virou epidemia, não só no Brasil, mas em todo lugar do mundo, o suicídio. Tá? Então, assim, nós temos visto, mais uma vez eu falo, o último vídeo, por que nós entramos com esse tópico? Porque estaremos fazendo 1 ano que nós demos início a esse estudo. E nós iniciamos exatamente por quê? Porque Deus tocou o meu coração com relação, em 2017, houve 4 suicídios, se eu não me engano, de pastores no Brasil e 1 ou 2 aqui na América. E fora os que a gente não sabe, né? Fora os líderes evangélicos, fora o pessoal mesmo da igreja, os crentes da igreja, que a gente não soube, na verdade, falando sem pastores, que foi divulgado. Então, nós iniciamos por conta disso, nós iniciamos aquilo que chamou muito minha atenção com relação a isso, é uma polêmica muito grande no meio da igreja, a questão do suicídio entre cristãos, suicídio com pastores, não é verdade? E então foi quando o Senhor tocou o meu coração e para que a gente pudesse iniciar esse estudo. Então nós falamos sobre isso no último live. Nós falamos sobre suicídio, o domínio de Satanás sobre a mente do ser humano. O que nós podemos ver, eu tenho falado muito sobre isso, não é verdade? Nós temos aprendido dentro desse estudo que nossa mente é um campo de batalha, o diabo ele tem legalidade de Deus de ter direito na nossa mente, de lançar setas na nossa mente, pensamentos na nossa mente, tá? Mas nós temos entendido também que eu tenho visto, baseado na palavra de Deus, que a mente é minha, quem manda nela sou eu, então não posso evitar que pensamentos maus venham, mas eu posso evitar ele
permanecer aqui e descer para aqui, para sentimentos, emoções e vontades, não é verdade? Então nós estamos aprendendo dentro desse estudo a buscar equilíbrio emocional, físico e espiritual, esvaziar do lixo da nossa alma, não é verdade? Nós temos entendido que se eu quero um mundo melhor, que a mudança comece da minha vida, se eu quero um casamento melhor, que a mudança comece por mim, eu estou aprendendo a parar de esperar e cobrar do meu marido, parar e esperar, cobrar da minha esposa, parar e esperar de cobrar dos meus filhos, de cobrar de pessoas ou de situações e começar a cobrar de mim, a julgar a minha vida, a entender que eu não posso mudar ninguém, mas eu posso mudar a mim mesmo, a entender que uma vez que eu mudo a mim mesmo, eu gero vida através da minha vida, eu vou gerar vida por onde eu passar, não é verdade? Porque nós temos sim, a Bíblia diz que a amargura ela é contagiosa, e a Bíblia diz exatamente isso, uma pessoa amarga ela contagia outras pessoas, não é verdade? Uma pessoa amarga, ninguém aguenta, no final do dia você trabalha com uma pessoa dessa, no final do dia você está do mesmo jeito, você está para baixo, é impressionante. Mas uma pessoa que gera vida, uma pessoa que tem vida nela, ela vai gerar vida também. Amém? A palavra de Deus diz que quando nós ouvimos, lemos e obedecemos a palavra de Deus, rios de água da vida vão fluir de dentro de nós. Parafraseando, tá? Quando nós ouvimos, lemos e praticamos a palavra de Deus em nós, rios de água da vida vão fluir de dentro de nós. Para quê? Para gerar vida. Porque uma vez que você tem vida, você vai gerar vida por onde você passar. Então nós temos entendido isso dentro desse nosso estudo, nós temos entendido que se eu quero viver num mundo melhor, eu vou começar a mudança da minha própria vida, não é verdade? Se eu quero que as pessoas ao meu redor mudem, então a mudança tem que começar de mim. A mudança tem que começar da minha própria vida. Então nós estamos entendendo isso, nós estamos vendo, pastor, mas é muito difícil. Claro que é difícil, óbvio que é difícil, não é fácil. Jesus, ele não promete facilidade para ninguém, amém? Mas ele promete sim a presença dele, ele promete ser a nossa força, ele promete ser a nossa direção, ele promete ser a luz do nosso caminho, isso ele promete sustentar nas nossas mãos e caminhar conosco, isso ele promete. Amém? Então nós temos que focar nisso, a nossa mente tem que estar aí, a nossa mente não tem que estar nas dificuldades daqui da terra, a nossa mente tem que estar nas promessas de Deus para nossas vidas, amém? Então nós temos que entender que nós sim podemos, nossa mente é um campo de batalha, o diabo trabalha através da nossa mente, tá? Então nós temos que entender que nós podemos sim mudar a nossa vida, nós podemos sim mudar a nossa mente, nós podemos sim dominar a nossa mente, porque na realidade o que está acontecendo é isso. O domínio de Satanás na mente humana não estou falando só da igreja, não. O mundo está assim. Nós falamos disso no último vídeo e nós vamos continuar um pouquinho a falar sobre isso ainda, com relação a isso. Uma pessoa me passou um vídeo de um pastor que no final do ano passado, um outro pastor da igreja dele se suicidou e ele deu uma entrevista. E essa entrevista criando certa polêmica. E uma pessoa que está dentro do nosso propósito, ela passou esse vídeo para mim e ele falou para mim, pastora, o que a senhora acha disso? O que a senhora acha do que esse pastor está falando sobre o suicida? A senhora não acha que a forma com que ele está falando está estimulando as pessoas que sofrem de depressão e que estão sendo tentadas pelo diabo através da mente para também se suicidarem? E eu pensei muito nisso, eu orei e pedi a Deus direção e pedi para que o irmão retirasse esse vídeo da página, deixasse só o testemunho dele, que ele deu um testemunho inclusive de cura, que ele estava com incontinência urinária, né? Quando a pessoa não consegue controlar e vai muito no banheiro e tal, e essa pessoa disse que ia muito no banheiro
umas 2 ou 3 vezes, eu creio, se eu não me engano, e aquilo estava atrapalhando o sono dele, e ele acordava no outro dia, claro, cansado, perdia o sono, acordava cansado, e já ia trabalhar mal-humorado e tudo e tal, se levantava já, e depois que ele começou a entrar no propósito, ele foi curado para a glória de Deus, e hoje ele já não levanta mais de madrugada, já tem dormido a noite toda, e isso tem mudado a vida dele, tem mudado o dia a dia dele, glória a Deus por isso. Então eu pedi para que ele retirasse o vídeo e deixasse só o testemunho. A gente não precisa falar em pessoas, a gente não precisa citar nomes, na verdade a gente precisa falar do contexto. Tá? E a pergunta dele foi exatamente essa, porque mais ou menos eu vou falar para vocês incontinência, né? Incontinência urinária. Pronto, é isso aí. Meu pai também foi curado, minha mãe também foi curada. Outra coisa com relação a isso daí que ele falou, que eu ia falar, gente, olha como é sério, tá? O domínio de Satanás sobre a mente do ser humano. Dentro da minha casa, da minha família. Vocês têm acompanhado a evolução do problema que estava com a minha mãe. Eu tenho falado com vocês, eu tenho deixado vocês saberem o passo a passo. Veja bem, minha mãe, depois que começou a ouvir os meus vídeos, depois que meu irmão começou a colocar os meus vídeos no quarto dela, na televisão dela, passando a noite, ainda faz isso, tá? De 8 horas da noite, meu irmão liga o meu vídeo na televisão dela e vai rolando até 7 horas da manhã. Minha mãe dormindo ou acordada, os meus vídeos estão passando, a palavra está sendo lançada, a oração está sendo lançada, e é impressionante o que Deus tem feito na vida da minha mãe. Tá? A última vez, como eu tenho falado para vocês, que uma semana depois minha mãe tinha possessão, literalmente, o diabo estava deixando minha mãe louca, minha mãe dizia, eles estão na minha mente, eles estão me deixando louca, me ajuda minha filha, eu vou ficar louca. E dentro do processo, ela ficava completamente possessa, ela se machucava, ela machucava as pessoas, ela puxava os cabelos, o diabo deixou minha mãe 72 horas gritando, sem comer, só água, pela misericórdia de Deus ela ainda tomava, mas sem comer, sem dormir, 72 horas gritando. O diabo já colocou a minha mãe. E depois a gente começou, minha mãe foi recebendo libertação, com uma semana minha mãe não tinha mais possessão, e tudo dentro de um processo, Deus foi mostrando perdão, arrependimento, tudo isso eu entrei em contato com a minha mãe, fazia o processo com a minha mãe, não era só os vídeos, tá? Eu fazia o processo, porque Deus mostrava todo o processo. E no final eu perguntei para o meu irmão há pouco tempo, dias atrás, como é que estava a minha mãe, e ele falou, ela tá bem, só o problema ainda dela ir muito no banheiro, que ela acorda, olha para aí, gente, presta atenção, depois de 1h20 da manhã, tá? Meu irmão é um fleumático, então ele anota e sabe todos os detalhes. 1h20 da manhã, minha mãe começava a se levantar para ir no banheiro, e minha mãe ia cerca de 8 a 10 vezes no banheiro durante a noite, depois de 1h20 da manhã. Tá? Ou seja, o diabo trabalhando na mente da minha mãe, porque eu não acredito que minha mãe ia no banheiro 10 vezes, de 1h20 da manhã às 7, vamos dizer 6, 7 da manhã, para usar o banheiro para fazer xixi, número 1, todas as vezes que ela se levantava, de 8 a 10 vezes. Eu não acredito nisso, tá? Então, o diabo trabalhava na mente dela, levantando ela para ir. Óbvio, quem é o nosso irmão que deu o testemunho, ele levantava 2 vezes durante a noite, e ele já acordava mal-humorado, ele já acordava irritado. Você imagina uma mulher de 83 anos de idade, de 1h30 da manhã, começar a se levantar de 8 a 10 vezes para ir no banheiro a noite toda. Então, olha como o diabo trabalhava na minha mãe para ela não dormir, óbvio, claro, durante o dia ela passava o dia da forma que passava. O diabo aproveitava e continuava atuando na mente dela para deixá-la louca. Era essa a intenção de Satanás. É essa a intenção de Satanás, onde tem muita gente, tem muita gente em asilo, tem muita gente em manicômio mesmo, tá? Que a mente está completamente dominada pelo diabo. Tá? Então, assim, daí eu fui, orei para a mamãe, o problema estava sendo esse,
né? Aí era insônia, na realidade não era insônia, na realidade o diabo acordava minha mãe com relação ao banheiro, e ela tinha alguma coisa de incontinência urinária, mas não era desse jeito, né? Então eu orei pela minha mãe, orei ordenando, expulsando isso daí, essa incontinência urinária e a insônia. Minha mãe hoje, ela acorda no máximo 2 vezes, de 1 a 2 vezes na noite, tá? Para ir no banheiro nesse período, está tranquila, cada dia mais tranquila, cada dia. Eu disse até a ele que eu vou ligar, porque com esse fuso horário de 3 horas, isso me deixa muito, muito fora com o horário de Brasil. Aí eu ligo, ela está dormindo, aí eu peço para ligar depois, o pessoal sabe como é, fica aquela confusão. Mas eu disse para meu irmão, hoje eu vou ligar para minha mãe, para poder orar com a minha mãe de novo com relação a isso, para que Deus permita que a minha mãe durma a noite toda. Meu irmão disse, mas ela sempre teve isso, ela sempre acordou de madrugada. Eu digo, mas isso acabou, em nome de Jesus, acabou. Ela não vai continuar em nome de Jesus, porque Deus é maior. Amém? Então, assim, nós estamos vendo, e tudo isso, o domínio de Satanás na mente do ser humano. Tá bom? E que mais uma vez eu falo, gente, minha mãe tem ouvido e Deus tem libertado a minha mãe, tem curado, Deus tem feito maravilhas na vida da minha mãe, tá? Então eu tenho absoluta certeza. Meu irmão já estava dizendo que já estava pensando já em tirar a acompanhante dela, né, a cuidadora dela da noite, deixar só do dia, quer dizer, já está pensando nisso, olha, coisa que a gente não tinha menor, isso 2 meses atrás, gente, eu tô falando de 2 meses atrás, não é verdade? Então, assim, não tem o que Deus não possa fazer, é muito sério isso, Deus pode sim, meu irmão inclusive participa aí da diretoria de uma casa de adulto também, com os problemas de mamãe, só que pessoas de rua, mais pessoas de rua, com os problemas que a mamãe tava, e eu falei pra ele, eu tô preparando meus vídeos dentro de uma, como é que é, gente, aquela coisinha, esqueci agora, aquela memóriazinha, tá, pra poder mandar, pra poder ele entregar lá, pra poder botar pra esses idosos aí ouvirem também, tá, então assim, pode, não tem o que Deus não possa fazer, Deus faz sim, e Deus tem feito e vai continuar fazendo. E tudo isso é domínio do diabo na mente do ser humano. Legalidade, é isso que a gente está vendo. Falta de perdão é legalidade, amém? O pecado, isso, pendrive, o pecado não confessado é legalidade. Então, é isso que dentro desse estudo Deus tem nos mostrado. Dentro desse estudo o Senhor tem nos mostrado, passo a passo tem nos mostrado o que é que a gente precisa, aonde a gente precisa se arrepender, aonde a gente precisa fazer acerto. Deus tem nos dado direção, é impressionante como o Senhor tem feito e vai continuar fazendo, amém? Então, gente, olha, a questão do suicídio não é diferente, tá? Porque, na realidade, o que a gente entende, o que a gente ouve falar, que o suicida, na realidade, ele não quer morrer. O suicida, ele quer acabar com o problema. A intenção dele não é morrer, é acabar com o problema e, com certeza, o diabo é quem ajuda. Quantas vezes o meu marido fala, eu já contei o testemunho, um pedaço do testemunho dele, quantas vezes ele fala que o diabo mandava. Ele ouvia vozes, não era só na mente, não. Porque o diabo pode trabalhar no pensamento, você pensar alguma coisa, de você pensar como se fosse um pensamento teu, eu não tenho mais jeito, eu vou me jogar ali, porque eu acabo com a minha vida, eu faço isso. O diabo pode usar dessa forma, né? E o diabo pode falar, literalmente. Aí ele pode literalmente falar, a pessoa ouvir uma voz audível falando, tá? Então, meu marido diz que quantas vezes ele ouviu o diabo falando no ouvido dele, mandando ele fazer coisas absurdas e, inclusive, tirar a sua própria vida. Quantas vezes, tá? Ele subia numa mesa, ele queria com a faca, botava a faca aqui para poder pular em cima da faca. Quantas vezes o diabo pegava uma faca na mão dele e cortava ele todo, arranhava ele, o peito dele todo. Então,
O domínio do diabo na mente do ser humano, tá? Então é isso. Então nós temos que entender, nós estamos aprendendo dentro desse estudo a como dominar a nossa mente. Nós estamos aprendendo dentro desse estudo que a gente pode sim, que a Bíblia fala e nos dá passo a passo como a gente dominar a nossa mente, como a gente buscar equilíbrio emocional, como a gente tirar a legalidade do diabo de dominar a nossa mente. Eu falo em dominar, porque ele tem legalidade de lançar pensamentos. Agora, dominar não, tá? Então, ele tem o direito de dominar quando nós damos legalidade. Então, ele tem o direito de dominar. Paulo diz claramente, tá? Paulo diz claramente, perdoa para que o diabo não tenha legalidade na tua vida. Paulo fala claramente sobre isso, tá? Então, assim, nós vemos isso, nós estamos vendo isso, que Alzheimer, que é essa enfermidade que estava na minha mãe, é causado por isso, tá? É causado, sim, por uma vida que nós passamos inteira acumulando lixo dentro de nós, é uma vida inteira absorvendo o lixo que as pessoas lançam sobre nós, é a falta de perdão, é o ódio, é a raiva, é a amargura, que é o câncer da alma, não é verdade? Então tudo isso nós acumulamos dentro da nossa vida inteira, e quando nós estamos numa idade, a partir normalmente depois dos 70 é que o Alzheimer ele aparece, tá? Então aí o diabo com legalidade, que já tem por nós, porque nós permitimos o lixo ficar lá dentro, então vai atuando em cima disso daí, ele vai tendo legalidade em cima disso para levar uma pessoa literalmente à loucura. Vai levar literalmente, porque leva mesmo. Se não for misericórdia de Deus, leva mesmo, gente. Então essas pessoas que estão, tem muita gente. Eu não sei se eu falei aqui uma vez, eu tive com uma pessoa, uma jovem de 20 e poucos anos, na época ela tinha o quadro de esquizofrenia, e ela era internada com frequência no hospital de louco mesmo, em Nova York. E ela falava, quando ela saía, que eu me encontrava com ela, eu algumas vezes fui pregar na igreja onde ela era membro, e ela falava para mim, ela dizia: pastora, eu tenho muito desejo de me libertar, porque eu sei fazer um trabalho dentro desses asilos de louco, porque, pastora, o pessoal lá é cadeia na mente, é a mente presa, são cadeias na mente, literalmente são cadeias da mente, ou seja, cadeias da alma, que o diabo tem a legalidade de prender a mente da pessoa para levar a esse quadro de loucura, esse quadro de depressão. A esquizofrenia é mais do que a depressão, não é verdade? Então, a esse quadro todo, até o fato da pessoa se machucar e machucar as pessoas e querer chegar até mesmo ao suicídio ou então ao homicídio, não é verdade? Então, assim, estão ali, tá? Uma vez ela ligou para mim de lá, que ela disse que foram algumas pessoas lá visitar ela da igreja, e ela o diabo estava prendendo ela, o corpo dela todo estava preso, ela não conseguia mover, ela não conseguia falar, mas a mente dela estava liberada. E essas 3 pessoas da igreja dela chegaram lá e ficaram, e ela disse que ela queria abrir a boca para ela falar, e ela pedir para que aquelas pessoas orassem por ela, e ela não conseguia abrir a boca e pedir para as pessoas. E as pessoas chegaram lá e ficaram lá uns 2 ou 3 minutos, levaram um ramalhete de rosas, botaram lá, ficaram uns 2 ou 3 minutos olhando para a cara dela, e depois foram embora. E quando eles foram embora, o diabo soltou ela foi pro telefone, ela ligou para mim aos prantos. Ela disse: pastor, ora por mim. Eu disse: eles não oraram por você? Ela disse: não, pastor, eles não oraram. Ora por mim, pastora. Então, assim, literalmente, gente, é o domínio de Satanás na mente humana, tá? Então, assim, e tudo isso dela, tá? Começou, todo esse processo dela começou depois que ela assistiu aquele filme que chama-se, que todo mundo gosta de assistir, que muita gente já assistiu, que chama-se, daquele do boneco assassino. Como é que é o nome? Boneco Assassino, nem em português. Depois que ela assistiu aquele filme, foi que tudo iniciou na vida dela.
tá? Que todo esse processo iniciou. Então nós fizemos um processo largo e tudo, depois ela se afastou, eu não sei, realmente eu não sei mais dela, eu não sei como é que ela está, eu não sei qual é, se afastou mesmo, né? Tem um tempinho já isso daí, mas tudo iniciou e é exatamente na mente, tá? Veja bem, gente. Então, essa pessoa perguntou exatamente disso. Esse pastor, que fala mais ou menos assim, que esse pastor que se suicidou, ele simplesmente apressou o tempo dele para ele se lançar nos braços do pai. Então, ele infelizmente, a forma dele falar deixou uma entonação para que as pessoas que têm problema também com isso, com depressão e o ataque do diabo na mente, que estão pensando em suicídio, em dizer assim, olha, se você se suicidar, você só vai acelerar o teu espaço entre você e Deus, né? Se lançando nos braços do Pai. Então se joga, se suicida e se lança nos braços do Pai. E quando essa pessoa passou esse vídeo, essa pessoa falou exatamente isso, pastora, o que a senhora acha? Porque na realidade isso gerou um efeito dominó, porque na realidade nesse ano de 2018 houve muito mais, dobrou ou triplicou a quantidade de pastores e líderes evangélicos que se suicidaram no Brasil. Eu estou falando no Brasil, tá? Mais claramente. E na realidade, gente, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. A gente tem que ter muito cuidado com a nossa opinião pessoal. A gente tem que ter muito cuidado. Veja bem, eu já falei sobre isso em outro vídeo. Lá atrás eu tenho um vídeo que a gente está falando sobre exatamente o suicídio, tá? Nós, principalmente a Igreja de Jesus Cristo, o sistema religioso, ele taxa o suicida como inferno, tá? Eu estou falando de uma forma geral. Óbvio que tem pessoas que pensam de forma diferente, mas o sistema religioso, eu não estou falando a palavra de Deus, eu estou dizendo o sistema religioso, de uma forma geral, ele taxa o suicida inferno. Vamos entender, gente. Vamos entender, buscando em Deus aqui uma forma prática e bíblica da gente falar sem convencer e sem tirar o convencimento de ninguém, tá? Vamos entender uma coisa. Por que é que o sistema religioso, ele taxa o suicida como inferno? Por conta de Judas, tá? Por conta de Judas. Judas, a Bíblia diz que ele traiu Jesus, depois ele lançou as moedas e foi e se suicidou. E Judas é o único homem que a palavra de Deus permite a gente dar a certeza que foi para o inferno, porque foi destinado para isso. Tá? Então, ele foi o filho da perdição. Então, a Bíblia já está dizendo que ele foi para o inferno. O filho da perdição já quer dizer que ele foi para o inferno. Então, é o único homem que você pode falar com certeza que foi para o inferno. Só ele. Deus não nos permite julgar mais homem nenhum. Tá? Deus não nos permite mais fazer julgamento nenhum. E nós, o sistema religioso, no geral, nós taxamos o suicida como inferno. O que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos julgando. Nós estamos julgando, tá? Nós estamos julgando, estamos fazendo algo que a Bíblia nos proíbe de fazer. A Bíblia nos proíbe de julgar céu e inferno, independente de suicida ou não. A Bíblia nos proíbe terminantemente disso, tá certo? E quando nós julgamos o suicida inferno, nós já estamos indo contra a palavra de Deus. Nós estamos já rompendo princípios bíblicos, tá? Com isso, eu não estou defendendo o suicida, tá certo? Em momento nenhum você vai me ver aqui dizendo que o suicida vai para o céu. Não é isso que eu estou falando, tá certo? O que eu estou falando é o que a Bíblia diz, que nós não podemos julgar céu e inferno. Existe o último momento, existe o momento de
de arrependimento, que a palavra de Deus fala nisso, não é verdade? A palavra de Deus, por isso que a palavra de Deus não nos permite o julgamento, porque o último momento do homem é ele e Deus. Nós já ouvimos e continuamos ouvindo inúmeros testemunhos de pessoas que estavam já no caminho para ir embora. E Deus deu uma outra oportunidade. Eu mesmo tenho um testemunho. O testemunho de uma pessoa que ela foi ter bebê aqui em Newark. Ela foi ter bebê e durante a gravidez dela, Deus me falou que não era para a morte, mas era para a glória do nome dele. Eu entendi que era alguma coisa relacionada a ela, mas eu não sabia o que era, eu não falei para ela, e aquilo ficou no meu coração e esqueci daquilo. Passou e eu esqueci daquilo. Quando essa pessoa teve bebê, uma jovem senhora, quando ela teve bebê, por erro médico aqui, ela teve hemorragia pós-parto, que essa hemorragia pós-parto é algo que a medicina não descobre uma solução para isso. A medicina não descobre. A medicina mesmo não estanca a hemorragia pós-parto. Principalmente, e eu soube já, isso vendo por estatística, que é uma das maiores causas da morte de uma gestante, é a hemorragia de uma mãe, de uma pessoa, é a hemorragia pós-parto. Principalmente quando ela é seguida, a criança nasceu e a hemorragia já vem. Porque acontece de a mulher ter hemorragia depois, quando foi para casa e tudo. Eu mesmo orei por uma pessoa que ela estava há 18 anos sofrendo de hemorragia depois que ela teve a filha dela, que tinha 18 anos. E eu orei, Deus estancou na hora, pessoa da nossa família, tá? Então, assim, ela sobreviveu. Claro que ela não tinha 30 dias. Quando ela menstruava no mês, ela passava 25 dias no sangramento, tá? Então, assim, e essa pessoa já foi desde a hora que ela teve o bebê. Então, a hemorragia já viu, o sangue não parava. E quando nós fomos visitar ela, fomos no hospital. E, bom, para resumir, a gente voltou. Quando a gente saiu de lá, o médico chegou para o marido dela e disse que ele iria tentar uma microcirurgia, mas ele não garantia nada. Ele não garantia salvar a esposa dele. E ele entrou em pânico e ele ligou de volta. A gente voltou de novo para o hospital, isso já era de noite, tarde. Voltamos de novo para o hospital para estar com ele. E quando a gente entrou lá no local, ele estava em pranto, uns 15 a 20 médicos ao redor dele, tentando convencer a ele a tomar um calmante e tal, e ele não queria. E quando ele contou o que estava acontecendo, eu me levantei ali naquela sala, eu estendi as mãos para o lado que estava essa pessoa, e eu repreendi em nome de Jesus Cristo todo espírito de hemorragia, todo espírito de morte na vida daquela pessoa, pedi a Deus e voltei e continuei conversando com ele. Diante de Deus eu estou dizendo isso para vocês. Não deu 2 minutos. O médico entrou na sala onde a gente estava, branco, e disse: eu não sei o que aconteceu, eu não fiz nada, mas a hemorragia estancou. E glória a Deus, a gente louvamos a Deus e tudo, e ele perguntou: vocês querem ver ela? Queremos. Então eles foram preparar ela e tudo, isso demorou umas 3 horas, eu acho, e depois deu toda aquela roupa pra gente entrar e tudo, e entrou eu, depois entrou meu marido, depois entrou ele, depois entrou uma amiga deles que estava lá. E entramos e eu orei com ela, um de cada vez, eu orei com ela e tudo, e ministrei sobre a vida dela, conversei com ela e tudo, e ela estava assim, ela não estava dormindo, mas ela estava, se você olhasse, você via, pensava que ela estava acordada, mas ela estava naquele transe, óbvio, ela tinha perdido muito sangue. Então, depois dali, fomos embora. Quando foi no outro dia, 7 horas da manhã, o telefone toca, essa moça ligando para mim aos prantos, glorificando o nome de Deus, louvando a Deus e me agradecendo. E ela disse assim para mim, preste atenção, ela falou exatamente isso para mim. Ela disse: pastora, quando meu marido disse que todos vocês entraram no quarto de um de cada vez para me ver e para orar comigo, mas eu não me lembro, eu só me lembro da senhora. E eu me lembro, pastora, eu estava indo para um lugar muito escuro, frio e sombrio, e eu estava com muito medo. Eu estou toda arrepiada. Quando a senhora começou a cantar,
Eu fui voltando daquele lugar até encontrar a luz de novo. Quando essa pessoa disse isso para mim, eu muito emocionada, eu disse para ela: você sabe para onde você estava indo, não sabe? Ela disse: sei, pastora. Eu estava morrendo e indo para o inferno. Eu não cantei. Eu orei, eu conversei com ela, eu ministrei sobre ela, mas Deus, ele transformou a minha oração em cântico dos anjos para trazer essa moça que estava morrendo e indo para o inferno. Aprove a Deus, e Deus viu no coração dela, com certeza, algo do arrependimento para que ela voltasse. Essa moça ia para a igreja. Essa moça nasceu praticamente dentro da igreja. Os pais eram cristãos desde quando ela era pequena. Mas se ela morre ali, ela estava indo para o inferno. Se ela morre naquele momento, todo mundo estava achando que ela estava indo para o céu. Mas se ela morre naquele momento, ela iria para o inferno. Deus usou a gente, Deus trouxe a gente de volta para trazer esta moça de volta, pela graça e misericórdia de Deus. Então nós não podemos julgar o último momento. Da mesma forma, nós vemos o ladrão da cruz. Olha, gente, eu já preguei em 2 velórios. Eu preguei em 2 velórios de 2 jovens, uma moça e um rapaz. 2 jovens que morreram de overdose. 2 jovens que morreram de overdose. Não no mesmo velório, tá? Em velórios diferentes, em cidades diferentes. Num desse velório, Deus não me falou nada dessa pessoa. Deus não me disse nada. Eu preguei. Todo mundo no final se levantou e aceitou Jesus, tá? Chorando. Essa segunda pessoa, a primeira pessoa era uma pessoa homossexual, tá? E a maioria daquele lugar eram pessoas homossexuais. E as pessoas se levantaram e aceitaram Jesus, chorando e tudo. A outra, ela não era homossexual. Ela morreu de overdose. No velório dessa jovem, tinha cerca de umas 200 pessoas. 90 ou 95% dessas pessoas eram como aquela jovem, tatuadas, de piercings. Muitos foram para ali drogados. E quando eu comecei a pregar, eu pregava em português e tinha uma garota que traduzia para o inglês. Quantas vezes essa garota parou de pregar para chorar aos prantos? As pessoas, esses jovens, muitos deles drogados, chorando de soluçar, abraçado um com o outro. No final, a esta pessoa, Deus me revelou que ela foi salva. Para esta pessoa, para esta jovem, Deus me revelou que ela foi salva. E eu disse isso em púlpito lá. Eu falei isso em púlpito, tá? Que ela tinha sido salva. Fui criticada, que tinha pastores ali, me perdoa, mas tinha líderes ali e me criticaram por isso, tá? Mas eu repito e falo quantas vezes for preciso. O que Deus me fala, eu sou uma mulher de Deus, eu tenho temor a Deus e eu jamais vou abrir a minha boca para dizer que Deus disse sem Deus ter falado, tá? Eu tenho temor à palavra de Deus, eu tenho temor a Deus, e a palavra de Deus diz: ai daquele que disser que eu falei sem eu ter falado. E eu disse isso lá naquele lugar e eu repito aqui, tá? E quando eu estava falando isso, eu disse para aqueles jovens: Deus me garante que teve o arrependimento no final do momento dela. Deus me garante, eu posso garantir para vocês, porque Deus falou para mim que eu garanto que ela está nos braços de Deus. Agora, você, se continuar na vida que você está e amanhã você passar pelo que ela está passando, eu não posso te garantir o céu. A não ser que hoje você tenha o arrependimento e queira entregar a tua vida para Cristo. Quando eu disse isso, todos eles de uma só vez se levantaram aos
prantos, abraçados e chorando muito. E todos eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Naquele momento, o Senhor me falou do ladrão da cruz. O ladrão da cruz, você imagina, eram multidões que estavam indo ali para ver a crucificação de Jesus. Eram multidões que estavam ali. Na época não existia microfone. Você imagina o barulho e a confusão que não estava ali naquele lugar. Com certeza, quando aquele ladrão da esquerda, da direita, não sei agora, me lembro, não importa, que aquele ladrão que se arrependeu e falou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando chegar no paraíso. Com certeza, foi Jesus e ele que ouviu. No máximo, o que estava do lado de cá, tá? Porque o barulho era grande, ninguém... Com certeza, muitos ali, se fosse hoje a igreja, se fosse nos dias de hoje, tinham condenado aqueles dois ladrões da mesma forma. Tinham dito, sem sombra de dúvida eu estou dizendo isso, tinham dito: foi para o inferno. Morreu e foi para o inferno. No entanto, por que Jesus deixou para a gente o ladrão da cruz? Para Jesus dizer assim para a gente: olha, o último momento da pessoa é ela comigo. Você não pode julgar. Quem é você para julgar o arrependimento ou o coração de alguém? Quem é você? Não estou aqui, mais uma vez eu digo, não estou aqui incentivando o suicídio. Não estou aqui dizendo que se você se suicidar, você vai para o céu. Eu não estou aqui dizendo isto, tá certo? E muito menos estou aqui condenando o suicida. Tá certo? Porque quem somos nós para fazer julgamento nenhum de ninguém? Meu esposo, contei isso lá nesse velório, meu esposo foi o ladrão da cruz. Meu esposo, ele estava muito drogado, tinha ido para Nova York, trouxe muita droga. Naquele momento, naquela madrugada, o diabo botou na cabeça dele para ele matar um bocado de gente e depois tirar a própria vida, porque ele não valia nada. Então ele estava muito drogado, ele estava esperando um lugar que vende lanche e café, abrir ali, onde os trabalhadores da construção normalmente param ali na cidade, é uma cidade lá em Salt River, aqui em New Jersey, e esperando abrir aquele local para quando enchia de gente ali depois das 4 horas da manhã, aonde ele iria ali com um revólver, com uma faca, era isso que o diabo tinha botado na cabeça dele. Você atira, acabou a bala, você mata de faca, até a polícia chegar, troca tiro com você, então te mata e pronto, acabou o teu problema. Você não vai ter mais problema. Era isso que o diabo dizia para ele. E ele estava naquele momento esperando que aquele lugar abrisse para ele cometer a chacina. E quanto mais ele esperava, mais ele usava droga e usava álcool. E naquele momento, numa das vezes aonde ele desceu, presta atenção no que eu vou falar agora. Dentro dessa história já existia uma pessoa que ministrava sobre a vida dele. Lembre-se que tem um vídeo atrás que eu falei que quando eu me converti, Deus me orientou para começar a orar pela vida do meu marido, sem dizer nome. E eu comecei a orar pela vida do meu marido. Eu dizia para Deus: eu quero uma família de novo. Eu estava divorciada, separada há 7 anos. E eu dizia para Deus: eu quero uma família de novo. E Deus me orientou a orar pelo meu marido, sem nome. Orar pelo meu marido, ministrar sobre a vida do meu marido. E eu ministrava que era um homem cheio da presença de Deus, era um sacerdote do meu lar, era o cabeça da minha casa, era um homem segundo o coração de Deus. Eu ministrava tudo isso que eu ensino. Eu ministrava para o meu marido. E, no entanto, o meu marido vivia dentro de cadeia, usando droga, se prostituindo, fazendo absurdos aqui na América. Era aquele que eu estava ministrando. E naquele momento eu não o conhecia ainda quando isso aconteceu. Mas eu já o conhecia no reino espiritual. Eu dizia a Deus: Senhor, eu não sei quem é o meu marido, mas o Senhor sabe. E é sobre a vida dele que eu estou ministrando. Ou seja, antes de eu conhecer o meu marido, 3 anos antes eu já ministrava sobre a vida dele. E naquele momento onde o diabo estava lá tentando fazer a cabeça dele para ele matar um bocadinho, cometer uma chacina e depois morrer, ele muito drogado,
No momento que ele estava subindo e descendo, ansioso para que aquele lugar abrisse logo, para que acabasse logo com aquele tormento na vida dele, ele levantou as mãos para o alto e disse: Deus, se o Senhor existe verdadeiramente, me tira de onde eu estou e não permite que eu faça o que eu vou fazer, porque eu quero te servir para o resto da minha vida. Aquele homem muito drogado, aquele homem muito bêbado, aquele homem endemoniado que tinha pacto com tudo quanto era demônio, abriu a boca dele naquela madrugada sozinho, ele, Deus e o diabo. Tá? O diabo botando na mente dele para o que ele fazer. Como já existia uma ministração sobre a vida dele, especificamente porque Deus já sabia que ele seria o meu marido, como já havia uma ministração sobre a vida dele, Deus permitiu só ele para fazer isso, é por isso que a gente não tem que julgar ninguém. E ele falou isso. Quando ele disse isso, a palavra de Deus começou a se cumprir na vida daquele homem, que a palavra de Deus diz: Deus jamais dará as costas ao que clama o nome dele. Aquele ladrão da cruz clamou o nome de Jesus. Aquele drogado, bêbado, pactuado, que estava ali, clamou o nome do Senhor. E a palavra de Deus garante que Deus jamais vai dar as costas ao que clama o seu nome. Naquele momento, ele clamou, ele subiu para o apartamento onde ele morava e ele simplesmente apagou. Ele não sabe exatamente, ele fala em 3 dias que ele passou dormindo, mas ele não sabe exatamente, ele diz a cocaína que ele usou, dava para ele ficar acordado, ele fala até assim, dava para ficar acordado e ir pro Brasil andando. A cocaína que ele usou era para ter deixado ele acordado muito tempo, ele subiu e ele apagou literalmente. Ele diz que ele dormiu uns 3 dias, ele fala nesse, mas a gente não sabe dizer exatamente se foi isso. Quando ele acordou, ele ligou para a casa de uma pessoa que era cristã e que a gente estava começando um trabalho lá naquela casa, naquela cidade, aonde aquele homem estava sendo levado pelo diabo a cometer uma chacina e tirar a sua própria vida. Mas a palavra de Deus diz que Deus se levanta do seu trono e se inclina para ver o que se passa nos céus e na terra. E com certeza, naquele momento, o Senhor estava inclinado no seu trono, olhando o que estava se passando nos céus e na terra. E ele viu, e ele retirou o meu marido, o pastor Robinho, na época o nego maluco, de onde ele estava, para glorificar o nome dele. Para nós entendermos um pouco, entende uma coisa: se Deus tivesse permitido que o meu marido, naquele momento, ele morresse, se Deus tivesse levado o pastor Robinho naquele momento, porque naquele momento, quando aquele homem abriu a boca dele e clamou a Deus, Deus viu o arrependimento no coração dele. O Senhor viu. Mas se Deus tivesse resolvido salvar meu marido e levar meu marido, pode ter certeza que não teria uma pessoa naquela cidade de Salt River, eu não tenho medo do que eu estou falando, não tivesse dito que aquele homem tinha ido para o inferno. Porque todos ali conheciam ele, todos ali sabiam como ele era perigoso, as pessoas tinham medo dele, medo. Ele batia na porta das pessoas, acordava as pessoas de madrugada para pedir dinheiro para usar droga, e eles davam com medo, tá? Então as pessoas tinham medo, as pessoas tinham pavor do meu marido, e sabiam qual era a vida que ele tinha ali. Então, se Deus estivesse ali como o ladrão da cruz, salvado ele e levado, todo mundo tinha dito que meu marido tinha ido para o inferno. Todo dia, o mundo tinha dito que aquele maluco tinha ido para o inferno. Então, trazendo para hoje o ladrão da cruz, a igreja tinha dito do mesmo jeito. Porque, na realidade, não existia microfone. Jesus não botou microfone na boca do ladrão da cruz para poder ele dizer: olha, eu estou me arrependendo, tá? A igreja não me condenem não, tá? Não! Então,
Então, na realidade, sabe o que significa isso? Julgamento. Mais uma vez eu estou dizendo, não estou falando que o suicida vai para o céu, não estou dizendo que o suicida vai ter, não estou falando nada disso, tá certo? Muito menos, sem falar de suicida, de outras pessoas também, que não tiveram, ou que não eram crentes, que faziam muita bobagem, que de repente morreu e que a gente resolveu dizer que foi para o inferno. Não estou dizendo nada disso. Eu só estou aqui dizendo, baseado na palavra de Deus, que nós não temos o direito de julgar ninguém. Então, veja bem, desses 2 jovens, tá, que morreram de overdose, um deles, Deus me garantiu que foi recolhido por Deus e que Deus, no último momento, teve arrependimento. O outro, Deus não me falou nada, tá? Isso quer dizer, Deus não me falou nem que foi para o inferno nem que foi para o céu, tá bom? Então eu não tenho o direito de julgar. Eu não tenho o direito de julgar. Era um homossexual e morreu de overdose. Quem sou eu para julgar ninguém? Tá certo? Então Deus me falou, e eu digo de novo e eu repito quantas vezes for preciso na frente de qualquer um. Tá certo? Porque eu sou, mais uma vez eu digo, eu sou uma mulher de Deus, eu tenho um compromisso com a palavra dele e eu jamais estaria aqui dizendo algo que Deus não me falou, não me mandou dizer. Tá bom? Mesma coisa foi com essa pessoa aí. Ao contrário, né? Mas, ou seja, estava na igreja e todo mundo estava achando que estava indo para o céu. E se aquela pessoa tem morrido ali, todo mundo tinha achado que ela estava indo para o céu. Tá? E Deus mostrou para ela que ela não estava indo para o céu. Deus mostrou para ela que estava dando a ela uma segunda chance. Amém? Então, esses 2 testemunhos de pessoas que estavam, uma pessoa que estava no mundo, uma pessoa que estava na droga, na prostituição, uma jovem que não era cristã, tá? E uma pessoa cristã, tá? Então, Deus me garantiu que levou para o céu, que houve o arrependimento na última hora, e a outra, se tivesse morrido, estava indo para o inferno, tá? Então, por que Deus está permitindo esses 2 testemunhos? Para que a gente não julgue, para que a gente não julgue, amém? Só Deus pode julgar, só Ele, o julgamento pertence a Ele, céu e inferno pertence a Deus e não a nós. Então vamos parar de julgar as pessoas. Morreu, foi para o inferno. Se suicidou, foi para o inferno. Amém? Vamos ter cuidado. É por isso que eu pedi a Deus com muita sabedoria, cuidado. Mais uma vez eu estou dizendo e repetindo, não estou aqui incentivando pessoas que o diabo está trabalhando na mente, pessoas depressivas, ao suicídio. Ao contrário, eu estou aqui para oferecer ajuda a você. Eu estou aqui para dizer que Deus pode te libertar, independente de quem você é. Se você é ovelha, se você não é ovelha, se você está no mundo, se você não está no mundo, se você acredita em Deus, se você não acredita em Deus, se você é pastor, se você é apóstolo, se você é bispo, se você é presbítero, independente de quem você é. Eu estou aqui para dizer que Deus pode sim te libertar, que Deus pode sim atuar na tua vida. Pode sim. Amém? A mente é tua. Então eu não estou aqui e falo sempre, não, a Bíblia diz, não vos conformeis com os padrões deste mundo. Os padrões desse mundo diz algo. Os padrões desse mundo fala de medicina, fala de coisas que, não, esse não tem jeito, você vai para um psicólogo para poder você controlar e aprender a conviver com isso daí, mas não tem cura. Olha, isso daqui é assim, isso aqui é assim. Eu não estou aqui, tá bom? Para me conformar com os padrões desse mundo, eu não estou aqui. Ao contrário, nós estamos aqui para aprender na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz isso. Não vos conformeis com os padrões desse mundo, mas transformai-vos através da mudança da tua mente, para você conhecer então a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a tua vida. Também não estou aqui dizendo que você pare de ir para o psicólogo, psiquiatra, psicanalista, nem parar de tomar remédio, tá certo? Não estou aqui dizendo
dizendo isto. Eu estou dizendo que eu posso te ajudar, você paralelamente ao que você já está fazendo. Continua lá, continua fazendo o que estava fazendo, tá certo? Mas paralelamente você pode sim, através desse estudo, através de passo a passo como conquistar, passo a passo a direção de Deus, você pode sim. E eu tô aqui para te ajudar, para ver a glória de Deus na tua vida. Amém? Pode sim. Tá bom? O diabo está trabalhando sim na mente. Eu tenho visto através desse estudo, são várias as pessoas, líderes de igreja que têm me procurado, tá? Pessoas que não estão preparadas para lutar no reino espiritual. Eu estou falando de líderes, eu estou falando de pastores que não estão preparados para lutar no reino espiritual e que estão lutando e que estão recebendo demônios sim, perturbação sim na mente, tá certo? Que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e ele está ao derredor esperando uma brecha para entrar, rugindo como um leão, esperando uma brecha para entrar, tá bom? E esses casos de suicídio de pastores, de líderes, de fora, sem ser pastor, sem ser líder, sem falar em religião, tá certo? Esses casos de suicídio tem sim, é a atuação do diabo na mente da pessoa. Óbvio, eu tenho falado nisso, que existe o nosso livre-arbítrio. Tá? Mas o diabo ele pega legalidades como perdão mesmo, tá? Legalidade como lixo aqui da alma, porque a maioria, não todos, pessoas que sofrem de depressão e ansiedade são pessoas que estão cheio aqui dentro, enfermidades psicossomáticas, o somatório de lixo aqui dentro, tá? Leva isso aqui, leva a enfermidade do psique, tá bom? E leva a enfermidade física. Então, pessoas que estão sofrendo problema de depressão, pode ter certeza, eu garanto, e Deus me mostra e eu falo para você, tá? Deus me mostra exatamente o local por onde entrou isso daí, tá? Para trabalhar exatamente em cima disso. Quando você vai ver pessoas que estão com problema de depressão, de ansiedade, de transtornos mentais, de tudo isso daí, você vai caminhar com a pessoa e Deus vai mostrar onde é que está lá. E pode ter certeza, são brechas que estão ali. Tá? Ou brecha tua, ou brecha dos teus antepassados, tá? Mas são brechas que estão. O que é brecha? Pecado. Olha para cá, deixa eu ler com vocês um texto, tá? Que eu separei aqui no último vídeo, que fala exatamente disso. Vamos lá, olha cá. Lamentações 3, de 39 a 42, fala exatamente assim. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Olha o que a gente faz diante de Deus, tá? Como pode um homem reclamar quando é punido pelos seus pecados? Gente, tem muita enfermidade aqui, psicossomática, muita enfermidade do corpo e do psique, que são brechas abertas, são pecados não confessados, tá certo? Pecados pode ser uma coisa grande para o homem, pode ser um adultério não confessado, como pode ser uma falta de perdão não confessada. Tá certo? Então, quando a gente fala de pecado, mais uma vez eu digo a você, quando a gente fala do pecado, nosso conceito de pecado é diferente do conceito de pecado de Deus. Tá? O nosso conceito de pecado, quando a gente fala em pecado, a gente fala logo em coisas grandes: adultério, bebida, baladas, promiscuidade, prostituição, papapá, e daí vai pra frente, né? Quando a gente fala de pecado, tá falando nisso daí, tá? Nós, seres humanos. Mas quando Deus fala de pecado, Deus está falando numa mentira. Eu já falei aqui mais outras vezes, eu vou repetir de novo: um mentiroso e um estuprador. Tá? O mentiroso, no julgamento do homem, bota os dois diante do julgamento do homem, ou seja, de um juiz. Tá? O julgamento aqui da terra, o julgamento do homem. Um mentiroso e um estuprador vai para frente de um juiz, o mentiroso não vai dar nada para ele. A justiça do homem não dá nada para o mentiroso. Mas a justiça do homem dá a cadeia, muitas vezes até a morte, para o estuprador, é verdade? Mas para Deus não.
Para Deus, aquele que pratica a mentira e aquele que pratica o estupro são pecadores. Para Deus é a mesma coisa. Para Deus não existe pecado pequeno nem pecado grande. Agora, óbvio, com a mesma misericórdia que Deus perdoa o pecador que está na prática da mentira, quando ele se arrepende, Deus perdoa. Com a mesma misericórdia, Deus vai perdoar o estuprador quando ele se arrepende também. Porque Deus é Deus. E pecado, para Deus não existe pecado pequeno e pecado grande. Deus abomina o pecado, Ele ama o pecador. Ele ama o que está na prática da mentira, como Ele ama o que está na prática do estupro. Ele ama os dois. Ele abomina o pecado dos dois também. Tá? Ele abomina a prática da mentira. E Apocalipse diz que vai para o inferno aquele que pratica a mentira. Tá? E abomina o pecado do estuprador. Tá? Agora, ele perdoa com a mesma misericórdia a um como a outro quando ele vê o verdadeiro arrependimento. Agora, óbvio, claro que a consequência, o fruto, a colheita vai ser muito maior para o estuprador do que para o mentiroso. Claro, óbvio. Mas a Bíblia diz, Deus jamais tirará por inocente um culpado. Tá? Então foi culpado, aí colheu o que plantou. Tá? Então isso é bíblico, não tem como, tá? É a lei da vida é isso aí, você planta o que você colhe. Você não planta, você planta jaca, você vai colher jaca. Você planta mamão, você vai colher mamão. Então se você planta a prática da mentira, você vai colher aqui. Se você planta a prática do estupro, você vai colher aqui, tá? Então perdoar, Deus perdoa sim, tá bom? Mas cada um vai colher o fruto daquilo que plantou. Tá bom? Então isso é o pecado. Porque quando a gente fala em pecado, principalmente o crente pula logo. Não, tá dizendo que eu estou no pecado? Tá dizendo que eu estou na prática do pecado? Tô! Porque se você não consegue perdoar a tua mãe, se você não consegue perdoar o teu marido, se você não consegue perdoar o teu filho, se você não consegue perdoar aquele vizinho lá atrás que te abusou fisicamente, que te abusou sexualmente, você tá na prática do pecado, sim. Tá certo? Isso é bíblico. Isso é bíblico. Tá? Então, nós, principalmente nós cristãos, nós crentes, tá? Nós temos que entender o que é a prática o que é o pecado diante de Deus, para que a gente possa realmente se arrepender e sair dessa prática para receber de Deus o que Ele tem para nossas vidas, tá certo? Somos pecadores e vamos continuar sendo pecadores. Não somos diferentes de ninguém, não somos melhores do que ninguém, tá certo? Para Deus nos ama da mesma forma, tá bom? Mas nós tivemos a consciência, nós já recebemos, tomamos a decisão de tomar a atitude de confessar a Cristo e de buscar um novo estilo de vida a cada dia, tá? Onde muitos da igreja ainda não tomaram essa decisão, tá bom? Se acomodaram lá, eu sou crente. Tá bom? É o que nós, a igreja, precisamos fazer. É o que nós, a igreja, precisamos fazer. Sair da zona de conforto. Reconhecer os nossos erros. Reconhecer que somos pecadores, sim, mas não querer mais ficar nele. Amém? Então, nós temos que, e isso daí dá legalidade para o diabo. Isso dá legalidade para o diabo na nossa vida. Paulo diz claramente, perdoa, para que Satanás não tenha legalidade na tua vida. Perdoa, tá? Então, uma falta de perdão. E quantas pessoas, se eu pedir para você agora, vamos parar 2 minutos, pega um caderno aí e um papel, e eu vou pedir para o Espírito Santo de Deus trazer na sua memória pelo menos 10 pessoas que você precisa liberar perdão. Eu tenho absoluta certeza que tem gente que botaria muito mais. Eu só estou falando em 2 minutos. Eu só estou falando em 2 minutos. Eu não estou falando que você vai botar de todo mundo que você precisa perdoar, não. Não. Eu só estou falando em 2 minutos. Se eu pedir a Deus agora, ao Espírito Santo de Deus, Senhor, traz a cada um que me ouve nesse momento, na mente dele, eu só quero 10 pessoas que ele precisa perdoar. 2 minutos. Eu tenho absoluta certeza que a maioria de nós colocaríamos muito mais de 10 pessoas na nossa folha de papel. Tá bom? Prática do pecado. Tá bom? Prática do pecado. Legalidade para Satanás tocar na nossa vida. Legalidade para Satanás trazer transtornos na nossa
mente. Legalidade para Satanás trazer, inclusive, para nossa descendência. Porque quando nós rompemos princípios bíblicos, desobedecendo a palavra de Deus, e 70 vezes 7, perdoar 70 vezes 7 é bíblico, é ordenança de Cristo, tá? Então, quando nós rompemos princípios bíblicos, a Bíblia diz que nós adquirimos maldição para a nossa vida e para a vida da nossa descendência. Tá certo? Então, voltando para cá, quando eu falo aqui de maldições herdadas, de pecados, de arrependimento, peça a Deus, Senhor, derrama do teu espírito de arrependimento sobre a minha vida. Peça todos os dias, toda hora, a hora que você lembrar, que o Espírito Santo de Deus vai te lembrar, peça a Deus, abre a tua boca, Senhor, derrama do teu espírito de arrependimento sobre a minha vida. Senhor, traz na minha memória coisas que eu preciso me arrepender. Senhor, tira todo engano da minha mente. Senhor, fala comigo. Senhor, te revela a mim, Deus, para romper cadeias na minha vida financeira, na minha família, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na minha saúde, na minha vida espiritual. Deus faz. Peça, arrependei-vos e eu vos restaurarei para que me sirvais. Amém? Vamos continuar o texto que está falando exatamente nisso. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Quantas vezes nós estamos dentro de um pecado que a gente não acha que é pecado e que a gente continua nele, tá? O que a gente acha, mas que a gente quer continuar nele, tá bom? E estamos colhendo frutos. A nossa vida não vai para frente, nosso casamento não vai para frente, nossa vida financeira não vai para frente, a saúde que eu não sou curada, e muita enfermidade dentro da minha casa, e aquelas coisas todas acontecendo. Ah, não tenho sorte com isso. Sorte não. Você não é questão de sorte não, porque sorte não existe, né? A gente já falou sobre isso, vamos voltar a falar. Mas nada dá certo, não consigo ter um relacionamento que dá certo, e papapá. Tá aqui. A gente está reclamando de Deus. Olha, como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? É a punição pelos pecados, tá? Peraí. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. Olha o que diz a palavra de Deus em Lamentações, gente. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Para de reclamar. A tua vida está uma mess, o teu casamento está uma bagunça, teus filhos estão uma bagunça, tua vida financeira está uma bagunça, a saúde está uma bagunça, a vida espiritual eu dou 10 passos para frente e 20 para trás, nada acontece, parece que nada, está tudo amarrado, parece que eu estou preso, é uma cadeia. É cadeia sim. Então vamos parar de reclamar, porque Deus ele tem abundância para a tua vida. Vamos parar de reclamar, porque Deus ele quer te abençoar, ele tem pressa em te abençoar. Vamos parar de reclamar, porque Deus ele tem promessa em nossas vidas. Vamos parar de reclamar. E vamos o quê? A palavra de Deus nos direciona. E vamos o quê? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. É o que eu falo todos os vídeos. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos olhar para dentro de nós e ver aonde é que nós estamos errados. Vamos parar de culpar a Deus pelos fracassos da nossa vida. Vamos parar de culpar a Deus pelos fracassos das nossas tentativas. São promessas, Deus são promessas. Por que eu não conquisto essa promessa? E nós estamos culpando a Deus. Está aqui, ó. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Nós estamos reclamando a Deus. Nós estamos tendo consequência dos nossos pecados. E isso tudo é consequência dos nossos pecados. Pecados não confessados. Pecados que nós continuamos nele, principalmente o perdão. Deus falou para mim, o maior pecado da igreja dele, o maior, não estou dizendo o único, o maior pecado da igreja de Jesus Cristo, por não conseguir conquistar as promessas da igreja para suas vidas, o maior pecado é a falta de perdão. Deus falou para mim, o maior pecado da igreja de Cristo, não é o único, a igreja de Cristo infelizmente está cheia de carnalidade, mas o maior pecado da igreja de Cristo é a falta de perdão. Quantos de nós tomamos Santa Ceia sem falar com o irmão da direita, da esquerda? Quantos de nós tomamos Santa Ceia com o mágoa do nosso pastor? Quantos de nós pastores estamos servindo Santa Ceia e tomando Santa Ceia sem falar com membros, com problema com membros, com problema com pastores?
com problemas com líderes. Quanto de nós? E isso acontece por quê? Trazendo maldição para a nossa própria vida. A palavra de Deus diz claramente: trazendo maldição para a nossa própria vida. Então, aqui é o pecado. Aqui, a consequência do pecado aqui. Olha uma das consequências do pecado aqui. Nós, a igreja, estamos lá reclamando. Por que é que nada acontece, Deus? Por que é que eu jejuo? Deus, eu oro. Deus, eu acordo nas madrugadas. Agora mesmo estou no jejum de Daniel de 21 dias. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Está aqui. Estamos vivendo a prática do pecado. Então Deus está dizendo para mim e para você: para de reclamar e examina você mesmo. Coloca à prova os teus caminhos. Vê aonde você está errado. Vê aonde você está fora da direção da palavra de Deus na tua vida. Vê aonde você está rompendo princípios bíblicos. Tá aí o teu pecado, tá aí a tua brecha, tá aí por que você não consegue desenvolver na tua vida. Tá aí porque você não consegue buscar a abundância, conquistar a abundância de que Cristo tem na tua vida. É promessa de Deus. É promessa de Deus na tua casa. É promessa de Deus na tua família. É promessa de Deus na tua saúde. É promessa de Deus no teu ministério. É promessa de Deus na tua vida. E por que as coisas não estão acontecendo? Não é Deus. Para de culpar Deus. Para de reclamar de Deus. Senhor, eu estou fazendo tudo direitinho, Deus, e por que eu não consigo? Para de reclamar, examina você mesmo. Para. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e então depois voltemos ao Senhor. Meu Deus, isso é muito sério. Isso é muito sério. Continuando, levantemos o coração e as mãos para Deus. Levantemos o coração e as mãos. Ou seja, sabe o que o autor está falando? Olha, é muito fácil, né? Levantar as mãos e adorar, e buscar, e louvar, e falar. É muito fácil, né? E a palavra de Deus diz assim: olha, você louva com a tua boca, mas o teu coração está longe de mim. Nós estamos vivendo isso, gente. Nós, a igreja de Cristo, estamos vivendo isso. Exatamente isso. Por que a igreja de Jesus não está recebendo as promessas? Por que a igreja de Cristo não está suportando? Veja bem, uma coisa voltando aqui rapidinho para o suicídio, para a gente já terminar, que já está em cima da hora. Gente, preste atenção, para mim não esquecer, para a gente encerrar nesse tema. Todas as vezes que uma pessoa, um pastor se suicida, que você vai ver alguém, normalmente um outro pastor, falando desse pastor que se suicidou, esse pastor está cobrando da igreja. Porque a igreja deveria amar mais o seu pastor, porque a igreja deveria orar mais pelo seu pastor, porque a igreja deveria entender que os pastores não são semideuses, porque a igreja deveria entender que os pastores não são seres humanos normais como qualquer um, porque a igreja. Eu não estou defendendo a igreja. A igreja está sim devendo muito a pastor. A igreja está sim sem honrar seus pastores, sem ligar para os seus pastores. É assim mesmo. Só sabe ligar para cobrar. Só sabe ligar para cobrar ou para reclamar ou então para pedir. Oração, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Visita minha casa, visita isso, faz aquilo outro. Agora, raríssimo são aqueles que chamam o pastor para dizer: pastor, quero saber se o senhor está precisando de alguma coisa. Eu estou ligando para o senhor que eu quero orar pelo senhor. Como é difícil. Como é difícil uma ovelha pegar e fazer uma oração por uma gravação de WhatsApp e mandar para o seu pastor. Pastor, hoje eu resolvi te abençoar. Pastor, eu quero dizer que eu estou contigo, pastor. Pastor, eu quero dizer que, olha, eu quero te perdoar, eu quero pedir perdão para o Senhor porque eu guardei alguma coisa no meu coração. Pastor, olha, eu estou junto contigo. Está devendo muito a igreja. A igreja está devendo muito a Deus através de honrar os seus pastores, tá? Mas nós, pastores e líderes, não podemos justificar um erro com o outro. Nós não podemos, então, dizer que os pastores estão se suicidando porque a igreja está falhando com os pastores. Então, o que é isso? Então, a gente está dizendo que os pastores vão começar, no efeito dominó, começar a se suicidar porque a igreja não está honrando os seus pastores. O que é isso, gente?
Nós não podemos estar justificando um erro com o outro. Óbvio, claro, que temos que fazer lives, temos que falar na nossa igreja, temos que falar do amor e temos que incentivar as ovelhas a amarem e a honrarem seus pastores. Claro que temos, sim. Mas nós não podemos justificar os erros, os nossos erros, os erros da liderança por conta de erro de ovelha de igreja, de forma alguma. Porque com isso, pastores e líderes que estão falando isso, estão incentivando os pastores a se suicidar. Ah, então eu vou me suicidar porque a igreja, então a culpa não é minha não, a igreja que está realmente, a igreja está me devendo, a igreja realmente me cobra demais, a igreja realmente é isso. O diabo vai acabar usando isso, gente, se é que já não está usando. Então nós temos que entender que nós não podemos estar justificando um erro com o outro. Temos que mudar sim. Estamos devendo muito, não é a pastores, é a Deus, porque isso é bíblico. Honrar o teu pastor é bíblico, tá? Honrar o teu pastor, obedecer o teu pastor é bíblico, tá? Então a igreja está devendo muito, não é os pastores não. A igreja está devendo muito é a Deus por romper princípios bíblicos, tá? Está devendo muito, mas está devendo muito mesmo. Temos sim que incentivar as ovelhas, sim, incentivar a igreja, sim, a amarem, a orarem, a ministrarem para os seus pastores, independente de qualquer coisa, a perdoar o seu pastor, a entender que os seus pastores, pastor não é um semideus, pastor não é um super-homem, pastor não é é carne e osso, tem problema, tem enferma também, tem tudo isso. Tá? Tem que entender sim. Agora, justificar o erro de líderes com o erro da igreja, aí não, gente. Aí de forma alguma, tá? Não concordo com isso. Isso não é bíblico, tá certo? Então, nós temos que entender sim que não importa, as ovelhas precisam, nós pastores precisamos também. Tá? Porque nós pastores, eu creio na realidade que a culpa é mais nossa do que das ovelhas. A culpa é mais nossa. Porque, infelizmente, a maioria de nós achamos que somos muito mais do que as ovelhas. Porque temos títulos, porque temos a unção de Deus sobre nossas vidas, porque temos uma igreja, porque temos um chamado. Então, nós somos mais... Não. Eu creio que muitas vezes nós estamos muito mais errados. A culpa é muito mais nossa do que a igreja. Até mesmo porque tem vários líderes e pastores que por orgulho não procuram ajuda. Esse estudo mesmo tem muitos líderes que acham que esse é só para ovelha. E, no entanto, eu estou aqui dizendo que eu, como pastora, eu recebo a cada ministração. Vocês não têm ideia do que Deus tem feito na minha vida através desse estudo durante esse 1 ano. Vocês não têm ideia. Na realidade, tem 9 anos que eu ministro cura da alma e libertação. A cada ministração Deus trabalha na minha vida. Mas, particularmente, dentro desse estudo, há 1 ano, vocês não têm ideia como Deus tem trabalhado no meu caráter através de... Porque tudo que eu falo aqui, Deus me cobra fazer. Tudo, absolutamente tudo. Vocês não têm ideia do que eu passo. Vocês não têm ideia da cobrança de Deus sobre a minha vida, sobre o que eu prego aqui. Tá? Então nós líderes, nós pastores, temos que entender que nós precisamos sim desse estudo. Nós precisamos sim. Nós é que temos que entender que não somos semideuses. Nós é que temos que entender que não somos super-homens nem super-mulheres. Nós é que temos que entender que temos nossas fraquezas também. Nós é que temos que entender isso e buscar ajuda e pedir ajuda e gritar. Amém? Em nome de Jesus, tá? Só pra gente terminar, porque já tá muito adiantado, mas pra gente não ficar pela metade, tá bom? Aí, continuando o verso, fala assim, olha, levantemos o coração e as mãos para Deus, tá? Já falando sobre isso, Deus fala claramente, a tua boca me louva, me adora, mas o teu coração tá longe de mim. Isso é lá no Velho Testamento? Mas Deus continua falando à igreja dele, tá bom? Deus continua falando ao povo dele isso, sim. Tá bom? Então, Deus quer que a gente levante as mãos. Deus quer que a gente adore com a boca. Mas Deus quer muito mais o nosso coração. Tá bom? Deus quer muito mais o nosso coração. Tanto que o coração vem antes das mãos. Tá? Levantemos o coração. Deus diz claramente, dá-me, filho meu, o teu coração. Deus diz isso. Coração é só a gente que pode dar para Deus. Sentimentos, emoções, vontades e pensamentos. Nós é que temos que nos entregar ao Senhor. Amém? Por livre arbítrio.
Tá bom? Levantemos o coração e as mãos para Deus, que está nos céus, ou seja, reconhecendo a sua onipotência. Olha como o autor de Lamentações fala claramente que está nos céus. Ele não precisava dizer isso, nós sabemos que Deus é Deus, está nos céus, na verdade, mas Deus, o autor de Lamentações, ele quer exatamente enfatizar. Ele quer enfatizar que Deus é Deus e nós somos nada. Nós somos criaturas. Amém? Nós somos criação de Deus. E Ele é Deus. Temor ao Senhor. Tá bom? Deus quer enfatizar exatamente o temor a Deus que nós devemos ter. Tá? Que está nos céus e digamos, pecamos e nos rebelamos. E tu não nos perdoaste. Tá? O que a palavra de Deus está querendo dizer aqui? Nós reconhecermos diante de Deus que nós somos pecadores. Tá? E se Deus não nos perdoou, é porque nós não nos arrependemos. Amém? Então Deus só pode perdoar você se você se arrepender. Se você não se arrepende, faz algo e não se arrepende do que faz. Como é que Deus vai perdoar você se você acha que você não fez nada de errado? Isso não existe. Então o perdão de Deus só vem através do arrependimento. Então o autor de Lamentações 3:42 está dizendo exatamente isso. Nós cheguemos diante de Deus, levantemos os nossos corações e as nossas mãos ao Deus que está nos céus, ao onipotente, onisciente, onipresente, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que lê a mente e o coração do homem, tá? E dizemos a Deus, Senhor, nós pecamos sim, o Senhor não nos perdoou, mas nós pecamos, tá? E dizer assim, Senhor, mas agora eu quero me arrepender. Eu quero sim. Quando Deus diz que a gente examine a nós mesmos e coloque à prova nossos caminhos, nossas atitudes, tá? É para a gente reconhecer o nosso erro e chegar diante de Deus e dizer, Senhor, me perdoa. Você não consegue se arrepender? Busque o espírito de arrependimento sobre a sua vida. Tá bom? Se você acha que não fez nada de errado, porque tem gente que chega para mim e diz, fiz nada de errado, pastor, estou muito bem. É quem mais precisa. É quem mais precisa de arrependimento. É quem mais precisa de mudança. É quem mais está longe de Deus. Pode ter certeza do que eu estou falando. Então peça a Deus o espírito de arrependimento sobre a tua vida, que Ele vai te mostrar. Ele vai falar. Tá bom? Gente, olha, se ficou alguma coisa sem explicação, ou se a explicação não foi não convincente da minha parte, porque eu não falei o que eu acho, tá? Eu não dei a minha opinião, eu dei a opinião bíblica e eu dei testemunhos que aconteceram comigo, tá? Então, veja bem, se existe alguma coisa, se ficou alguma coisa no ar, se ficou alguma coisa sem entendimento, se ficou alguma dúvida, tá certo? Entre em contato comigo, tá bom? Fala comigo que eu vou buscar no Senhor e eu vou trazer ou a retificação para algo que eu falei ou a ratificação para algo que eu falei. Tá certo? Então tá, gente, vamos orar e vamos encerrar, tá bom? Se você tem uma enfermidade ou quer orar representando alguém, coloca a mão na enfermidade, amém? Se você tem algum problema de transtorno na tua mente, coloca a mão na tua mente, ou alguma libertação, coloca a mão no teu coração. E vamos orar agora, tá bom? Vamos colocar os nossos impossíveis diante de Deus e vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, amém? Pai Santo, na tua presença, se você pode, fecha os teus olhos nesse momento. Pai Santo, Pai Santo, na tua presença, Deus, eu coloco a minha vida, eu coloco a tua palavra, Senhor, que foi lançada nos nossos corações no dia de hoje, Pai, eu coloco o teu povo, Pai, que me ouve nesse momento, Senhor. Deus, eu não conheço a necessidade do teu povo, eu não sei exatamente quais são as pessoas que estão ouvindo, Deus, esse vídeo, meu Pai. Deus, mas eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer, Pai, e o Senhor tem a fazer na vida de cada um que tem ouvido esse vídeo, na vida de cada um, Senhor amado, que tem pedido a Ti, Senhor, ajuda, Pai,
que tem clamado a Ti buscando ajuda, Deus. Pessoas que não estão encontrando ajuda, meu Pai, e que já estão no desespero, Senhor, eu tenho absoluta certeza, porque o Senhor tem encaminhado através desse estudo, Pai amado. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, continua conosco, Espírito Santo de Deus, fala conosco, Pai, continua falando conosco, Senhor, revela-te a nós, Pai, revela-nos, Deus amado, onde precisamos nos arrepender, revela-nos, Deus, onde precisamos pedir perdão, Pai amado, perdoar, Senhor. Revela-nos, Senhor, aonde precisamos fazer acerto, nosso passado, nosso presente, Deus, em nome de Jesus Cristo, aonde estão as brechas, Senhor, aonde, Deus amado, precisa haver um renovo em nossas vidas, meu Deus, aonde está o pecado, Senhor, a brecha que o diabo tem tido legalidade na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, dos nossos filhos, nossos netos, Senhor, revela-nos, Espírito Santo de Deus. Precisamos de Ti, Senhor, necessitamos de Ti, Pai, e é uma das promessas que o Senhor fez, Deus amado, é uma das promessas que o Senhor me fez ao a gente iniciar esse estudo há um ano atrás. Amanhã está fazendo um ano, Pai. Há um ano atrás que o Senhor me direcionou a começar esse estudo, Pai. E a promessa Tua, Senhor, é que o Senhor iria diante de nós, Pai, endireitando caminhos, rompendo com cadeias de ferro e destruindo correntes de portas de bronze, Pai. O Senhor tem feito, Deus. O Senhor tem operado o impossível na vida daqueles que verdadeiramente têm buscado compromisso contigo, compromisso com a Tua palavra, com a Tua verdade, Senhor. Deus, eu te dou graças, Pai. Continua, Espírito Santo de Deus. Continua, Senhor, trabalhando no nosso caráter, a começar no meu, Pai. Continua, Deus amado, derrama do Teu Espírito de arrependimento sobre os pastores, sobre os líderes, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Que, Deus amado, a transformação, o arrependimento, Pai, a santidade, Pai, venha, comece do púlpito, comece de nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Visita, Deus, em nome de Jesus Cristo, principalmente os pastores e líderes, Deus amado, que estão com transtornos emocionais e o diabo trabalhando na mente deles com relação ao suicídio, Pai. Visita, Deus, em nome de Jesus. Derrama do Teu Espírito de arrependimento sobre cada um, meu Deus, em nome de Jesus. E que a Tua misericórdia, que a Tua graça, que o Teu favor, que a Tua bondade possa alcançar cada um, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Cada um, Senhor, que está pensando em suicídio, eu repreendo agora todo espírito de morte na vida de cada pessoa que está me ouvindo nesse momento, ou que está sendo representado. Eu repreendo todo espírito de morte na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Me capacita cada dia, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, a fazer e continuar esse trabalho. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar usando esse estudo, meu Pai. A Tua palavra que está sendo lançada, a Tua presença, Deus, dentro desses vídeos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, para transformar as nossas vidas, Pai. Deus amado, para mudar, transformar os nossos casamentos, a nossa família, Pai, para nos conscientizar, Deus amado, que somos sim pecadores, Pai, para nos conscientizar que precisamos, Deus amado, estar reclamando, Deus, das provas que estamos passando, Senhor, em nome de Jesus, e olharmos para dentro de nós, Pai amado, e contestarmos os nossos caminhos, Pai, para que possamos, Senhor, chegar diante de Ti, Pai, levantando os nossos corações e nossas mãos e reconhecendo que só o Senhor é Deus, Pai, e nos arrependendo, Pai amado, de coisas que precisamos nos arrepender, Deus. Pai amado, para que correntes possam ser rompidas na nossa vida, para que cárceres possam ser rompidos, Deus amado, na nossa mente, na nossa vida, no nosso casamento, nos nossos filhos, Pai, cárceres de enfermidade, cárceres de casamento, cárceres de enfermidades físicas, Senhor, emocionais, Pai, na nossa vida espiritual, principalmente, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te rogo, Senhor, em nome de Jesus, estende as Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, sobre cada um que me ouve, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de pânico, de medo, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de insônia, de depressão, de ansiedade, todo espírito de transtorno na mente, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de droga, de álcool, de violência doméstica, todo espírito de cigarro, de pornografia, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de adultério, de jogo, de mentira, de prostituição, de violência, opressão maligna, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo,
todo espírito de convulsão na vida dessa pessoa que me ouve agora, todo espírito imundo que convulsiona o corpo dessa pessoa que me ouve agora, ou que está sendo representado agora, eu ordeno agora, tu vai sair agora, Satanás, da vida desta pessoa, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo transtorno, todo terror noturno na vida dessa criança, na vida desse adulto que me ouve nesse momento, que está sendo representado, terror noturno, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Toda criança com hiperativismo, adulto, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, toma nas tuas mãos, Senhor amado, a causa na justiça do teu povo, Pai. Deus amado, na justiça criminal, justiça de família, trabalhista, de imigração, qualquer tipo de justiça, Senhor, o Senhor pode, Pai. O Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso advogado. Deus amado, libera, Pai, essa causa na vida do teu filho, da tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Eu já te dou graças, Pai, porque tantas pessoas o Senhor tem liberado, quantas pessoas que o Senhor tem liberado, Deus amado, e eu te rogo ainda por essa pessoa que me ouve, Pai. Libera, Deus, em nome de Jesus. Eu ainda te peço por essas pessoas, Deus amado, que têm sido julgadas injustamente, Pai. Pessoas que estão presas já, Deus amado, e pessoas que estão sendo julgadas injustamente, Pai amado, de coisas que não fizeram, abusos que não fizeram, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, julga, Pai. Julga, porque Tu és o justo juiz, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, abre portas, Pai. Fecha a porta na vida do Teu povo, Senhor. Portas que não são Tuas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Fecha a porta de engano, de mentira na vida do teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e abre portas tuas, Pai. Abre porta de trabalho, abre porta, Deus amado, de lugar para morar, Deus, de ministério, Senhor. Abre portas, Senhor amado, de casa própria, Senhor, do carro que precisa comprar. Abre porta, Senhor, de casamento, meu Deus, em nome de Jesus, dessa varoa que tanto pede a Ti, Senhor, e tanto tem desejo de ser mãe, Pai amado. Abre o ventre dela, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu rompo agora, em nome de Jesus, toda maldição na vida sentimental do Teu povo, Pai. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, toda maldição na vida sentimental dessa pessoa que está me ouvindo agora, em nome de Jesus Cristo. Libera o varão para essa varoa, Pai. Libera a varoa para esse varão que me ouve nesse momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, eu ainda te peço pelos casamentos, pelas famílias, pelos filhos, Senhor. Visita, Deus, em nome de Jesus. Eu repreendo agora, amarra e ponho por terra, em nome de Jesus Cristo, toda obra do inferno no meio das famílias, dos casamentos, toda obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, voodoo, olho grande, inveja, na vida dos relacionamentos, dos casamentos, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito imundo nos casamentos, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Derrama do Teu espírito de arrependimento, Pai, sobre os maridos, sobre as esposas, sobre essa pessoa que me ouve nesse momento, meu Deus. Derrama do Teu espírito de arrependimento sobre cada um de nós, sobre a nossa família, Deus, em nome de Jesus Cristo, sobre a Tua igreja, sobre os pastores, sobre as famílias dos pastores, sobre os líderes, Pai, em nome de Jesus Cristo, sobre o nosso presidente, Deus amado, do Brasil, dos Estados Unidos, de todas as nações, Senhor. Derrama, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, Deus, eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo transtorno na mente, Senhor, todo espírito de autismo na mente das crianças, adultos, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Toda síndrome de Down, deficiência de atenção, deficiência de aprendizado, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Todo transtorno, Senhor amado, na mente dessa pessoa, Pai, do toque, Deus amado, seja lá do que for, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Todo espírito de esquizofrenia na vida desse jovem, de criança, na vida desse adulto, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus amado. Pai, em nome de Jesus, Senhor, todo espírito de Alzheimer, de tontura, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Vai batendo em retirada agora, Satanás, em nome de Jesus. Pai, revela-te, Senhor. Revela essa pessoa, revela a família dessa pessoa. Revela, Deus, revela o que está dando legalidade, Senhor, nas nossas vidas, na vida dessa pessoa que me ouve nesse momento, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu ainda te peço, Pai amado, pela enfermidade física do teu povo, Pai, que me ouve nesse momento, Senhor. Meu Deus, que não seja a mão dessa pessoa, mas que seja a tua mão sobre o corpo dessa pessoa ou da pessoa que ela está representando nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de HIV, todo espírito imundo no sangue dessa pessoa, todo espírito de HIV, diabetes,
diabetes, colesterol, pressão alta, toda enfermidade no sangue dessa pessoa agora, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Vai tocando, Senhor, vai tocando no sangue dessa pessoa agora, Pai, em nome de Jesus. Vai tocando no estômago dessa pessoa, eu repreendo agora toda enfermidade no estômago dessa pessoa, toda enfermidade na pele, nos ossos, na bexiga dessa pessoa, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Vai tocando, Senhor, vai liberando, vai limpando, Pai amado, toda infecção, toda inflamação, Pai, em nome de Jesus Cristo, todo câncer, câncer no reto, câncer na próstata, câncer nos ovários, no útero, câncer nos seios, câncer no corpo dessa pessoa agora, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, câncer generalizado, Pai amado, vai tocando, vai limpando o corpo dessa pessoa, Senhor. O médico disse que não tem mais jeito, Senhor amado, mas para o Senhor não há nada impossível, Pai. Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor dos senhores, Pai amado, Tu és o Senhor da vida, Tu és o Senhor da morte, não é o médico que determina, Pai, e eu rejeito agora em nome de Jesus Cristo todo diagnóstico médico na vida dessa pessoa que me ouve nesse momento, em nome de Jesus Cristo. E eu te peço, Pai, e te rogo o teu diagnóstico para a vida dessa pessoa, meu Deus. Vai tocando nos pulmões dessa pessoa, meu Pai, no fígado, Deus, em nome de Jesus. Vai tocando nos rins, na vesícula, vai tirando toda a pedra, toda infecção, toda inflamação, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando na coluna dessa pessoa, meu Pai, vai tirando todo o desvio, Deus amado, bico de papagaio, qualquer tipo de infecção, inflamação, vai queimando agora, Deus amado, na coluna dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Vai tirando toda a dor, meu Pai, no intestino, Senhor, delgado, grosso, Pai. Vai tocando no coração dessa pessoa, vai desentupindo as artérias, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Pai amado, um coração inchado que o Senhor traga para o lugar, meu Deus. Um coração, Deus amado, se é para fazer um transplante de coração, que o Senhor faça, Pai amado. Use as tuas mãos, Senhor. Tu és o médico dos médicos, meu Pai. Vai tocando, Deus, em nome de Jesus. Vai tocando no pâncreas, Senhor, pólipo, mioma, Deus amado, no útero, no pâncreas, Senhor, no ovário. Vai limpando agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Eu repreendo agora todo espírito de cegueira e de surdez na vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando nas juntas, Senhor, vai tirando toda enfermidade nas juntas dessa pessoa, Pai, infecção, inflamação, vai tocando no joelho, Deus amado, em nome de Jesus. Deus amado, vai tirando toda a água no joelho, toda infecção, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor amado, eu repreendo agora todo espírito de paralisia na vida dessa pessoa. Eu repreendo agora todo espírito de paralisia no corpo dessa pessoa que teve AVC. Eu repreendo agora todo espírito de paralisia no rosto dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, nas pernas dessa pessoa. Eu ordeno agora que todo espírito de paralisia nas pernas dessa pessoa vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo. Vai repreender agora, Pai, em nome de Jesus, toda paralisia nos braços dessa pessoa, nas pernas dessa pessoa, no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando na garganta dessa pessoa, meu Pai, vai tirando toda infecção, todo câncer, Pai, em nome de Jesus. Todo espírito de asma, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade nos pés, nas mãos dessa pessoa, vai queimando, Deus, vai tocando, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado. Todo espírito de alergia, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Toda infecção no nervo ciático dessa pessoa, eu queimo agora em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Deus, em nome de Jesus, Pai amado, na próstata, nas varizes, Senhor amado, desta pessoa. Vai tocando, Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda infecção urinária nessa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, vai tocando, Senhor, toda hemorragia. Eu ordeno agora, cessa a hemorragia dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando, Pai, vai tocando no corpo dessa pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Que não seja a mão dela, mas que seja a tua mão, Senhor. Vai tocando, Deus. Derrama, Pai amado, do teu sopro de vida, Pai. Sopra o teu sopro de vida sobre essa pessoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Renova, restaura, Pai amado, derrama do teu espírito de arrependimento, Deus. Derrama do teu amor, da tua paz, da tua alegria sobre essa pessoa que me ouve, Pai. Derrama do teu conhecimento, da tua sabedoria, do teu discernimento, Pai. Eu abençoo essa pessoa que me ouve agora, Pai. Abençoo o casamento, os filhos. Eu abençoo, Deus amado, a saúde, as finanças. Eu abençoo a vida espiritual, o ministério. Eu abençoo, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que seja tudo, Deus, para a glória do teu nome, que eu oro e te agradeço. Amém. E amém. Amém? Vamos receber a bênção apostólica. O amor de Deus Pai, a graça, a paz e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, seja com os nossos familiares, na nossa casa, o nosso cônjuge, os nossos filhos, netos, toda a nossa família, seja com os pastores, com os líderes, com as famílias, seja com as famílias da Igreja do Senhor Jesus Cristo, seja com os homossexuais, com as prostitutas, seja com os governantes de todas as nações, seja com todo o povo de Deus espalhado pela terra. E nós, como Igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo, que temos a chave do reino de Deus em nossas mãos e cremos que
tudo que nós ligarmos aqui na terra, o Senhor concordará no céu. E dizemos numa só voz, em concordância juntos, amém. Amém? Repete comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete ainda, eu sou quem Deus diz que eu sou, mais do que vitorioso. Eu posso o que Deus diz que eu posso, todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer, ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Se você não está no propósito ainda, entra no propósito, não perde mais tempo, tá bom? Beijo no teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde e que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro nesse dia. Amém?